Bom, boa noite. Vamos resolver essa questão aqui do Enem. Ela é um pouco mais antiga. Ela é do ano aqui de 2012. E vamos ler primeiro essa questão e depois identificando aí qual é a forma que a gente vai resolvê-la. Em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas que utilizam 6 litros de água por descarga em vez de 15 litros utilizada pelas bacias sanitárias não ecológicas, conforme os dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Qual será a economia de água diária obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica que gasta 60 litros de água por dia com descarga por uma bacia sanitária ecológica? Bom, então a gente vai analisar o seguinte aqui primeiro. Vamos ver quais são as situações, quais são o que é relevante que a gente está destacando. Então, a bacia sanitária ecológica, ela utiliza 6 litros de água por descarga, contra 15 litros aqui das bacias não ecológicas. Tá? Então, vamos lá, se a gente tem aqui as bacias, vamos por aqui, bacia não ecológica. E a bacia ecológica. Tá? Então a gente tem assim, a bacia ecológica, ela gasta 6 litros de água por descarga. A não ecológica, 15 litros, perdão. 15 litros e a ecológica, 6. Então a gente consegue ver aí uma diferença de economia de 9 litros de economia. Vamos voltar aqui. 9 litros de economia. Tá? Então, a gente tem aí 9 litros de economia. Então, agora eu quero saber qual será a economia de água obtida pelo meio da substituição de uma bacia não ecológica que gasta 60 litros de água por dia. Então, se a bacia não ecológica gasta 60 por dia, eu queria saber quanto que gasta uma bacia a bacia ecológica em relação a uma bacia que gasta 60. Então, aqui é um problema de regra de 3 que eu vou analisar as grandezas. O gasto de água com bacia não ecológica com o gasto de água de bacia ecológica. Então, são duas grandezas. Então, vou pensar lá entre grandezas diretamente ou inversamente proporcional para saber como é que eu resolvo. Se eu dobrar o consumo de água com a bacia não ecológica, também dobra o consumo de água com a bacia ecológica. Então, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Tá? Então, quando eu tenho uma grandeza diretamente proporcional, eu faço 15 está para 60, assim como 6 está para x. Faço a minha proporcionalidade aqui, 15x é igual a 360. X é igual a 360 dividido por 15. Tá certo? Então, a gente tem assim, 360 dividido por 15. Então, a gente tem 150, a gente tem 10. 300, a gente tem 20. 360, a gente tem 24 litros. Então, a bacia ecológica, ela vai gastar 24 litros, enquanto a bacia não ecológica vai gastar 60 litros. Então, essa questão aqui, essa alternativa 24, ela engana, ela não é essa alternativa, porque aqui é o gasto que eu tenho com a bacia ecológica na substituição pela não ecológica. Mas eu tenho que voltar lá na minha pergunta e ver qual será a economia diária. Então, se eu gastava 60 litros e agora eu passo a gastar 24 litros, a minha economia passa a ser
60 litros menos 24. Fazendo esse cálculo, eu tenho 36 litros de economia. Então, ela vem aqui para a alternativa B, tá? Então, sempre aí vendo aí quais, ler com cuidado, analisar as palavras, ler de novo, sempre está retomando para ver o que é que se pede, né? Como a gente pode ver aqui, a primeira questão, a primeira alternativa aqui, ela engana, tá certo? Espero ter ajudado aí, até uma próxima, boa noite.